Gente, a umidade relativa do ar em Goiânia caiu a 24% ontem. Sabe o que é isso, 24%? É muito pouco umidade do ar. Se bem que em fevereiro teve um dia que caiu a 18%. Só que logo ela voltou, porque começou o período de chuvas de novo. 24% de umidade relativa do ar, doutor Marcelo, é ruim demais para a saúde da gente, não é? Esse é o grande vilão. Na verdade, quando a umidade cai e o tempo fica seco, as nossas células se desidratam. E esse é o grande problema dessa época do ano também. Porque o clima fica mais ameno e as pessoas acabam negligenciando a necessidade de beber água. Então, Sueli, você estava falando o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma coisa simples, né? Nos mantermos hidratados. Então, vocês estão aqui todos trabalhando, o ar-condicionado às vezes está ligado. Então, isso reduz mais ainda a umidade. Então, é importante que as pessoas se hidratem nessa época do ano com mais vigor, né? Tanto as crianças quanto os idosos, que às vezes acabam deixando de tomar água. Tem muita pergunta. O Agilson, de Rio Verde, pergunta se é normal a pessoa sangrar o nariz nessa época do ano. O tempo seco irrita os vasos, as células e acaba sangrando. A Cristina quer saber se pode dar ardência nos olhos também e dor de cabeça esse tempo. Pode, por conta da mesma situação da irritação. Então é só lembrar que as células estão em todos os locais, né? Você desidrata, acaba irritando em todos os locais. Olha o solão que está agora, doutor Marcelo. O pessoal está começando a aparecer e já está aparecendo com força. Está bonito, né? Está bonito, mas a gente sofre que é uma beleza ali, principalmente no período da tarde, né? Doutor, olha, a Deizinha está aproveitando sua presença aqui para perguntar se sinusite tem cura. Sinusite tem curas, desde que ela seja tratada de forma correta e por um tempo mais prolongado. Às vezes, só melhorar os sintomas e interromper o tratamento vai favorecer a recorrência. Patrícia Gomes tem 30 anos, tem rinite, está fazendo inalação, mas não para de tossir. Está pedindo um socorro para o senhor. Então, a Patrícia tem que ver se não tem outros fatores da tosse. Porque muitas vezes começa com um quadro e acaba sendo agravado por outros. Como, por exemplo, alguma poeira dentro do ambiente e o refluxo, que eventualmente pode dar tosse também. Então, ficar de olho no refluxo, Patrícia. Também escreveu para a gente aqui a Wilciane, de Caldas Novas. Ela pergunta o que fazer para prevenir esses problemas. A filhinha dela, de 8 anos, sofre de sinusite. E aí ela questiona, tem algo específico, vitaminas, alguma coisa para melhorar, para aumentar a imunidade, a alimentação ajuda? Diz que ela sofre muito. Então, cuidado, Patrícia, com esses algos a mais, né? Então, vitaminas ou essas fórmulas que se colocam com a mistura de remédio, ou muitos antialérgicos vão acabar agravando mais o problema. Então, a recomendação básica, de uma forma geral, é a hidratação, tanto do ponto de vista do soro, que ela está usando, quanto do ponto de vista de hidratar e de tomar líquido. A Regina, o filho tem 5 anos, rinite alérgica, ela faz aerosol várias vezes por dia, porque ele sofre muito. É normal? Pode fazer várias vezes por dia? Regina, um cuidado com esse aerosol várias vezes por dia, se você está deixando o copinho do aerosol limpo. Porque se ele ficar sujo ou se ficar um resto daquele líquido para fazer depois, você vai estar agravando mais do que melhorando. A cada aerosol tem que limpar tudo? A cada aerosol tem que limpar, porque senão vai propagar alguma bactéria. Fica a dica aí, Regina. Mas limpou o copinho, tomou esse cuidado da higiene, pode fazer de quanto em quanto tempo? Se ela estiver usando só o soro, ela pode fazer várias vezes ao dia. Agora, cuidado com o medicamento que está sendo colocado. Nada de inventar fórmulas para colocar no aerosol. Outro dia eu vi uma receita que tinha bebida alcoólica, tinha vodka no aerosol. Jesus amado. Então não dá para usar nada de mirabolante para poder tentar fazer o tratamento. Socorro. A gente está dando imagens ao vivo do nosso drone que está lá em Aparecida de Goiânia, e a gente percebe que o tempo, além de estar o sol começando agora, não tem nuvem nenhuma e tem muita poeira no ar, doutor Marcelo. Então, essa poeira, acaba que a propagação da poeira, a dispersão das partículas nessa época do ano é pior, porque você não tem o vento. Então, isso aumenta a poluição ambiental, o que piora as doenças respiratórias. A Gabriela tem um bebê de 2 meses, quer saber o que ela faz nessa época do ano. Tem lugar lá que não tem asfalto, vendo um terreno baldio aí. Então, ela precisa manter o ambiente local dele limpo e manter a hidratação. E cuidado, a automedicação, Anderson, é um problema muito grande. E só um detalhe a mais, porque alguns levantamentos têm mostrado que não é só a doença respiratória que aumenta nessa época do ano. A morte por infarto, por exemplo, aumenta em 20%. Meu Deus. Então, outras doenças são agravadas por essas situações que nós estamos vivendo. Exatamente. E antes da gente encerrar por isso mesmo, eu só queria fazer um convite, porque hoje é o Dia Nacional de Controle da Asma. Está aí no nosso telão as informações, de graça, acompanhamento. Exatamente. As perguntas que eu não consegui responder aqui, então, em frente ao Hospital Alberto Ratio, HGG, até o meio-dia, a equipe de pneumologia do hospital vai estar lá, a equipe de enfermagem,
para responder às dúvidas e tirar esclarecimentos de toda a comunidade. Tá, então, até o meio-dia, em frente ao Hospital Geral de Goiânia, ali na Avenida Anhanguera, pertinho do Lago das Rosas, pode descer naquele ponto logo depois do Lago das Rosas. Tudo de graça em frente ao COGG, a gente agradece demais, né, Su? Muito obrigada, doutor Eu que Marcelo. agradeço Vamos pela cuidar da oportunidade. nossa saúde. Vamos sim. Bom, parabéns para você. Feliz aniversário. Bom trabalho para toda a equipe do HGG, sempre tão prestativa com o Bom Dia Goiás. Obrigado.